Ele disse sobre mim vai se cumprir. Oh, tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir, pois tenho a marca da vitória, a marca da vitória. Boa noite, Brasil! Nós temos a marca da vitória. Eu verei, os milagres vão surgir. Eu verei, os milagres vão surgir diante de mim, diante de mim. Marca da vitória. Profetizarei e as muralhas vão cair. Profetizarei e as muralhas vão diante de mim, diante de mim. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir, pois tenho a marca da vitória, a marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória, a marca da vitória. Fui marcado pelo sangue de Jesus. Tudo que Ele disse sobre ti vai se cumprir. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Eu creio, aleluia. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Yeah. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Cheio marca, a marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória, a marca da vitória. Nós temos a marca da vitória. Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, boa noite, Brasil. Eu tenho, você tem, nós temos a marca da vitória. O Senhor Jesus nos marcou, somos selados pelo Espírito Santo, somos marcados pelo sangue precioso de Jesus. Somos vitoriosos. Você é um vitorioso. Você é um bem-aventurado porque você é de Jesus, porque você busca estar com Deus todos os dias da sua vida e Ele te dá vitória. Ele te dá vitória em todas as áreas da sua vida. Esse é o nosso programa, Marca da Vitória. Eu estou muito feliz em poder chegar mais uma vez aí na sua casa, na sua família, até o seu coração. E hoje nós temos um programa incrível preparado para vocês. Vou receber aqui uma psicóloga, um sacerdote, e nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre suicídio, nós vamos falar sobre temas
muito importantes para a família. Eu já quero te fazer esse convite, já deixar essa missão no seu coração, essa missão que você já conhece, que todo o programa Marca da Vitória eu te peço. Quero que você ligue, mande mensagem, quero que você compartilhe esse programa com o máximo de pessoas que você conseguir. Manda o WhatsApp, manda o direct no Facebook, manda direct no Instagram. Dá um jeito de colocar mais pessoas para assistir esse programa. Liga, fala, liga agora na TV Evangelizar, porque Deus tem uma palavra para nos direcionar através desses profissionais, dessa profissional que é a psicóloga, e também do sacerdote que é um servo de Deus. Esse programa está incrível e você não pode perder. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês o mimo das Santas Chagas. Tem um vídeo maravilhoso, um VT maravilhoso para vocês saberem mais sobre esse mimo. Olha que lindo, gente, olha que lindo. Olha o que escreve o padre Reginaldo Manzotti aqui nesse mimo. Assim como sua contribuição à campanha das Santas Chagas de 2018 permitiu que a TV Evangelizar levasse a fé para dentro de milhares de novos lares brasileiros, desejo que esta oração possa renovar sempre mais o amor e a união dentro de sua casa. Muito obrigado por ser parte de nossa obra, pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família. Você vai receber. Olha, roda o VT para você entender mais sobre isso. Roda o VT aí, produção. Ajude a TV Evangelizar a se expandir. Contribua com a campanha das Santas Chagas. Ligue para 41-3221-6060 ou acesse padrereginaldomanzotti.org.br/Santas Chagas 2018. Sua colaboração vai ajudar na instalação de novos canais em todas as regiões do Brasil. Ao final da campanha, junto com o Jornal do Evangelizador de setembro, você receberá um mimo, uma placa com uma oração para colocar na porta da sua casa, como símbolo da sua devoção. Faça seu gesto concreto na missão de levar o amor de Deus a todos, porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso sim, é preciso sim. Famílias estão precisando da evangelização. E eu te peço essa ajuda, que você entre em contato conosco, para que possamos chegar a milhares de pessoas que não têm evangelização hoje. Pessoas que não são evangelizadas, pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus. Queremos chegar ao Brasil inteiro, todas as capitais, os estados, levando esta imagem que evangeliza, todo o projeto de evangelização da TV Evangelizar, e também o programa Marca da Vitória. Imagina o Brasil inteiro, canal aberto, vai ser maravilhoso. Então ajude e receba esse mimo lindo aqui na sua casa. Gente, mais uma vez eu peço que você ligue, mande mensagem, e no próximo bloco, nós vamos agora para um intervalo bem rapidinho, e a gente volta no próximo bloco com essa entrevista com uma profissional na área da psicologia e com um sacerdote, e nós vamos falar sobre muitas coisas importantes, sobre essa onda de suicídio que tem acontecido com os nossos jovens. Nós vamos falar sobre feridas do passado dentro da família, feridas que aconteceram desde criança. Nós vamos falar sobre muita coisa importante. A pergunta que eu te faço: a família acabou? A instituição família é uma instituição falida? A família não tem valor? Nós vamos falar sobre isso. Então não saia daí, a gente volta no próximo bloco com essa entrevista incrível. Nós temos a marca da vitória em nome de Jesus. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele disse, tudo que Ele diz sobre mim vai se cumprir, pois tenho a marca
marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória. A marca da vitória. Nós temos a marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória. A marca da vitória. A marca da vitória. Estamos de volta com o nosso programa Marca da Vitória. E eu quero falar com você sobre algo muito importante. É a pergunta que eu fiz no primeiro bloco, quero fazer de novo. A família acabou? A instituição família está falida? E por que os nossos jovens estão se matando? Uau, são temas muito fortes. E eu quero convidar com muito carinho para estar comigo agora a psicóloga e terapeuta Adriana Poteski. Vem para cá, querida, seja bem-vinda. Boa noite, amada. Boa noite, que delícia ver que você tem brilho no olho também atrás das câmeras, né? Amém, que obrigado. Alegria. Que bom ter você aqui, além de muito bem-humorada, é linda. Obrigada, Tony. E você também, além de ser terapeuta e psicóloga, você trabalha com evangelização, né? Sim, é verdade. Estamos aí pelo mundo, passando um pouquinho do que a gente sabe, né? Para o nosso povo também. Que bênção. Eu estou aqui com um presente que eu ganhei, gente, que é o livro da doutora, A Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo. Que linda capa. Ah, essa foto foi arte da Ziza Fernandes. A Zizi, Caprichou, Zizi, né? Zizi. Beijo para você. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui. Olha que capa linda. É, foi foto dela. Ela Fala que um pouquinho pra brincou gente. de tirar foto, né? Ah, que legal. Então, esse livro foi um primeiro aí, tem outro no forno, a caminho, não é? Mas buscando justamente a cura do nosso passado, dos traumas que a gente viveu, seja na infância, ou sejam traumas que às vezes se arrastam através das gerações. E a gente sabe que quando a gente cura o nosso passado, a gente consegue acertar no presente, não é mesmo, Tony? Se a gente está enroscado com alguma coisa de lá... Trava tudo. É difícil, trava, a gente anda para o futuro de costas. Então, a gente precisa se reconciliar com coisas do passado, com as pessoas do passado, para que a gente possa realmente fazer uma nova geração. Até para poder deixar uma herança nova para os nossos filhos, netos e bisnetos. Verdade. Nós não podemos apenas repetir coisas que deram erradas, né, na história da nossa família. Temos que fazer algo novo. Que lindo, parabéns pelo livro. Tá aí, gente, olha. Capa linda, beijo para Zizi, para Ziza. A cura dos sentimentos em mim e no mundo. Por quê? Porque quando eu sou curado, o mundo também é curado, é isso? Exatamente. Que lindo. Quando a gente é curado no nosso eu pessoal, a gente está aberto para cumprir também a nossa missão nesse mundo. Só quando verdadeiramente curado. Senão a gente faz uma missão meio capenga também, não é? E olha como a gente pode ser usado quando a gente vai limpando o instrumento, né? Que às vezes está ferido, está truncado. É verdade. Temos que nos abrir. Muito obrigado pelo presente. Eu vou ler com muito carinho, muito carinho. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo livro. E nós não estamos sozinhos hoje, nós estamos também recebendo o nosso querido padre Gilberto Bordini. Vem para cá, padre, seja bem-vindo. Por favor. Uou! Ô padre,
O senhor é doutor em teologia moral. Isso mesmo. Que bênção, que lindo. Tony. Seja muito bem-vindo. Isso, muito obrigado. Fala um pouco do trabalho do senhor, por favor. Isso, eu fiz o mestrado e doutorado em Roma, em teologia moral, é uma área específica da teologia, e sou professor dos claretianos aqui em Curitiba, em teologia moral fundamental e também doutrina social da igreja. E coordeno o curso de teologia à distância, uma parceria entre a Arquidiocese de Curitiba e o Centro Universitário Internacional Uninter. Que bênção! Estamos com mais ou menos 1.000 alunos. 1.000 alunos? 1.000 alunos à distância. Online? E começando o trabalho? Já tem 1 ano de trabalho, já estamos no 2º ano. Bem recente. E bem recente. Vamos decolar aí, né? Porque isso. Hoje tudo online, tudo mais o pessoal está descobrindo o curso, né? Tudo agora, nesse momento, né? Assim, dizer que estão descobrindo, estão percebendo. Tem muitos leigos, o curso é para leigos, mas tem diáconos permanentes, tem religiosos fazendo o curso. O curso superior. O curso superior de graduação, são 3 anos, né? E sai bacharel. Olha, já também deixar essa dica para quem está assistindo, quer aprofundar na fé, você que é da igreja, leigos, diáconos, como o padre disse, entre em contato com a Diocese de Curitiba e saiba mais informações para fazer esse curso aí e crescer na sua fé. Bom, nós temos um assunto desafiador para tratar hoje, né, doutor e padre? É verdade. Nós sabemos, como o padre me disse, nós sabemos que, a gente estava conversando ali no camarim, sabemos que sem a família nós não somos nada. Não é isso, padre? Olha, Tony, tem uma definição de família no compêndio da doutrina social da igreja, que é aquele livro que foi feito pelo Papa João Paulo II, que tem todos os assuntos, também polêmicos, sociais, certo? Uma direção social de assuntos polêmicos. E lá tem a família. Compêndio esse que é muito fácil de ler, isso, não é isso? Isso, fácil de ler e fácil de encontrar também pelo site do Vaticano, www.org, Vaticano, consegue lá o documento, né, o compêndio. E lá tem uma definição que fala que a família é a célula vital da sociedade. A família, célula vital da sociedade. Que tem a definição lá. Né? E nós estamos vendo, e aqui eu me dirijo à doutora, estamos vendo esse bombardeio do mundo em si, da sociedade, da comunicação, né, para desconfigurar a família. E a senhora com certeza trabalha com muitas pessoas no consultório, trabalha com muitas famílias, e o livro também nesse sentido, A Cura dos Sentimentos. O que esses sentimentos feridos, doutora, eles trazem depois no âmbito da família, dentro de casa? O que vai diferenciar quem tem sentimentos feridos na hora de cuidar dos filhos? Tem alguma ligação? Sim, no momento em que eu tenho uma mágoa profunda com o pai, por exemplo, né? Porque o pai traía a mãe, né? Eu posso, diante disso, decidir não casar. Porque eu posso entender que todos os homens são iguais, que o amor machuca, que o amor fere. Então, muitos posicionamentos que eu tomo diante da minha vida e diante do casamento podem ser definidos, infelizmente, por traumas. Claro que o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um modelo de amor, onde eu vejo um casal que se ama, eu quero aquilo para a minha vida também. Então, eu escolho alguém para também ter essa pessoa ao meu lado, que se constrói, que se soma, e que disso gera uma criança que é fruto de um amor, né? E uma criança que é fruto de um amor, que é legítimo, que é verdadeiro, que você sente ali, né? Durante a vida, durante a manhã, durante a noite, ali eu tenho filhos fortes, eu tenho personalidades fortes. Se eu venho de um amor capenga, é difícil essa reconstrução, é difícil essa construção, se eu venho de uma metade, se eu venho de uma parte que me falta. Então, com certeza, é muita influência o que eu vivi na minha infância com como a minha família pretende ser. E nós temos que tomar até um cuidado, né? Quando a gente diz assim, a minha família não prestava, eu quero ser diferente. Nós temos que cuidar muito com esse diferente.
Porque vamos imaginar que eu tenho uma mãe super protetora, que só nutria e alimentava e só cuidava dos filhotinhos ali, né? No sentido de prover e de alimentar. Eu posso pensar, eu não quero ser como a minha mãe. Mas eu já vi situação de mãe que, ao decidir isso, eu não quero ser como a minha, se tornou absolutamente negligente com a alimentação do filho. Né? Então, também as nossas posições não podem ser radicais, como se eu tivesse de mal com o meu passado, como eu não quero aquilo. Eu não posso fazer isso, porque assim como vem coisas ruins de trás, tem muita coisa boa. Né? Imagina, eu tenho bisavó que veio de guerra, né, que veio da guerra, fugindo de guerra, então a gente vê as notícias de refugiado, a gente brinca que os nossos familiares aqui no sul é que plantaram todo o Paraná, né, essas terras, quem cavou ali, quem tem plantou, uma história, né? Tem uma história. Então também quanta dificuldade, quanto sofrimento, mas quantas coisas boas que a gente precisa herdar, o folclore do meu povo, a música, os dons, a vocação que vem na própria linha familiar minha, tio padre, uma família de primas do meu pai, com 12 irmãs, legal. 12 irmãs, 9 se tornaram freiras, né? Então, olha quanta coisa bonita. No meio da roça, ela vinha alguém e dizia, você quer ir para o seminário? Entende? Então, eu tenho que trazer isso para a minha vida também. Se eu mato também as coisas boas, eu posso gerar, inclusive, depressão. Tem uns estudos muito interessantes que veem coisas similares nos povos que têm muita depressão. E existem questões mesmo de enzimas na questão genética e tudo mais. E aí eu fiz uma comparação com povos alegres. Tem uma cidade de Três Etilhas, aqui no sul, né, em Santa Catarina. É um povo muito alegre, que vem da Áustria, mas eu estando lá, eu vi um dos segredos da alegria deles. Essa riqueza que eles pegam das gerações, a dança, a música, a cultura, a união da família, né, os pequenos rituais. Eu fui na Páscoa, então, de esconder ovos no meio do mato para as crianças caçarem. De repente, chegava no topo de uma igrejinha com cornetas e aqueles músicos tocando e cantando. Né? Ou seja, eu tenho um inteiro que me preenche, que me faz inteira. E aí, sim, descobri a minha identidade também como ser. Sim. E tem muita coisa dentro da gente que não vem nem de pai nem de mãe. Parece que temos dons especiais, cada um de nós, e que aí sim precisamos descobrir também aquilo que é diferente em cada ser humano. Olha, eu escrevi um artigo esses dias, esses tempos aí, que está para ser publicado, e parti de um princípio que hoje, principalmente para os jovens, é preciso partir daquele princípio que falava Aristóteles já, que é o princípio de uma educação. A educar para a família. Eu preciso educar para as novas gerações para esse sentido de família. É igual, por exemplo, se Aristóteles fala, eu quero aprender o violino. Estou vendo aqui a sua banda, né? Eles tocam bem e tal. Provavelmente eles foram e quiseram tocar, por exemplo, o violão ou a bateria, mas tiveram um professor que ensinou, que colocou eles, deu iniciação para eles aprenderem a tocar o instrumento. Então, é a mesma coisa hoje, quando a gente fala do matrimônio e família, que precisa realmente ter exemplos que vão educar os jovens a criar uma família, a ter uma família. Eu parto também daquele princípio filosófico que diz o seguinte, ninguém dá o que não tem. Por isso que a gente vê muitas famílias desestruturadas, porque geralmente elas já entram no matrimônio, já entram na constituição de uma família desestruturadas no passado, como a doutora já falou também, né? Que já não tiveram educação para a família e entram podemos dizer assim, como a gente fala no interior também, crua, né? Sem experiência nenhuma. E também uma outra situação que hoje, Tony, nós não temos mais aquela fase do namoro. O namoro é muito importante para a fase de conhecimento. Então, se o jovem, a jovem se conhecem e vão entrar no matrimônio, vão formar família, por quê? Porque tiveram uma educação e estão conscientes daquilo. E se eles não tiveram isso, eles vão romper essa fase do namoro. Hoje se fala muito no conhecimento da primeira experiência, até sexual, e ficam grávidos, dizer assim, né? A moça engravida, então aí acelera o processo do casamento, mas não se conhecem.
entram no casamento sem se conhecer e vão se conhecer naquele período que já deviam ter sido conhecido antes. Eu noto isso daí. Então, eu parto desse princípio também, que precisa dessa educação, para conscientizar os jovens da importância do matrimônio e da importância da família. Mas hoje a gente pode ter muitas pessoas talvez assistindo, dizendo, bom, a minha família não foi estruturada. Meu pai e minha mãe, por alguma situação, não ficaram casados, eu sofri aquele abandono, ou minha mãe me abandonou, não tive pai nem mãe. E talvez a pessoa pode assistir agora e falar assim, mas e agora? Eu vou estar preso a uma situação do meu passado, e todos os meus filhos, netos, bisnetos e por aí vai, eles vão sofrer pelo que eu sofri. Como que eu vou mudar essa situação? Porque tem muita gente que, por ter uma situação ruim no passado, agora tem um novo relacionamento, o relacionamento, desculpa a palavra, está bagunçado, né? E aí eu sempre falo que a gente tinha que fazer um curso para ser casado. Antes de casamento, fazer um curso de como ser marido, e a mulher fazer um curso de como ser esposa. Nós precisamos entender aí o que essas pessoas precisam fazer para reestruturar. E aí chega o livro, né? Com certeza o livro fala muito sobre isso, mas queria que vocês falassem um pouco sobre isso, tanto cientificamente, na parte da psicologia, e tanto na parte espiritual, como o padre está aqui. Nós somos seres capazes de ser condicionados mesmo, de sermos condicionados, como ratinhos, né? E tem uma experiência muito interessante que foi feita com ratos, onde treinaram um ratinho para ter medo de flor de cerejeira dentro de uma caixa de Skinner, né? Ou seja, chegava perto da flor, dava choque, ele aprendeu que flor de cerejeira é uma coisa muito ruim. Então, bastava o cheiro da flor e ele já saía correndo. O que eles verificaram? Que os filhinhos dessas ratas nasciam já com medo de flor de cerejeira, até os filhotinhos de inseminação artificial. Então, não é nem que sentiu dentro do ventre, né? Mas existe uma enzima, alterações nas enzimas mesmo, da marca genética. Existe uma marca genética. Ora, daí nós vamos entrar no fatalismo, daí realmente eu não vou poder dar nada do que eu não recebi, né? Agora, nós temos uma outra dimensão dentro de nós. Nosso psiquismo pode ser condicionado. A nossa mente, a marca genética é condicionada. Mas e a outra dimensão? A dimensão transcendente, ou a dimensão noológica, que a gente chama na psicologia. Nessa dimensão está o nosso segredo, Tony, né? Porque é nessa dimensão que está a capacidade de amar e o livre-arbítrio. Então, eu tenho uma força dentro de mim que é capaz de decidir gostar de flor de cerejeira, entendeu? Você está me querendo dizer que o amor, ele é o poder para a transformação da minha vida? Um dos grandes segredos é esse amor. Eu posso, por amor a uma namorada que gosta de cerejeira, começar a gostar de flor de cerejeira, ora. Eu tenho que presentear ela com flor de cerejeira, e aí, como é que eu vou dar conta disso? Entende? Então, eu posso sim, com essa dimensão, eu sou livre. Eu sou livre. Entende? O próximo livro que está saindo do forno agora, já estamos vendo a capa, detalhes da capa com a canção nova, né? Sim. Então, mostra muito isso, essa capacidade de... deixa ainda estar no forno, né? A capa, pode ser que tenha alguma modificação, mas Entendi. Quer dizer isso, quer dizer, eu sou capaz e preciso me libertar. Eu não posso ser vítima, porque a humanidade está pagando um grande preço por questões de vitimismo. Sou assim porque meu pai, porque minha mãe era assim. Sim. E aí entra numa neurose coletiva, eu já chamo, né? Onde os nossos jovens estão se suicidando, né? Assim, eu tenho um grito dentro de mim, né? Assim, vamos salvar os nossos filhos. No primeiro capítulo, você traz aqui: um filho é capaz de morrer para unir pai e mãe. Um filho é capaz de morrer para unir. O tanto que eles amam. O tanto que eles amam. E eles, muitas vezes, eles se sentem culpados de uma separação. Porque é comum nas brigas de casal, por exemplo, dizer, estão com raiva um do outro, né? Porque você não foi pegar o teu filho lá na escola. Porque quando o teu filho, né? E aí aquela criança que não entende nada de mundo ainda, é óbvio que vai entender que a culpa é dela. E o que mais me dói é que muitos casamentos começam a se dividir
a se esfriar depois do nascimento de um filho. Isso é inadmissível. Um filho vem para aumentar esse amor, é como se fosse a prova do amor, entende? Sabe, eu sou fruto desse amor. E aí, por muitas questões, a mulher que trabalha, que tem um filho pequeno, né, acabam se distanciando, esfriando. E aí, o que uma criança pode pensar? Quer dizer, ao invés de eu ser esse selo, eu sou o culpado. Eu sou o culpado. E a gente tem casos no consultório, nesse livro é relatado, casos assim de crianças que estavam morrendo. Porque então, se sou eu o problema, eu adoeço. Porque eu penso erroneamente que se eu não existir, o papai e a mamãe podem voltar a namorar e ficar juntos. Pensa no sofrimento dessa criança. Então a gente pega crianças assim com dermatites agudas por causa de separações, feridas, sabe, assim, que dá dor de olhar, né? Então assim, pelo amor de Deus, né? Assim, eu tenho um grito dentro de mim que a gente precisa recomeçar, sabe? E aí a gente pega o gancho do padre, a gente tem que recomeçar a namorar o nosso marido, a namorar a sua esposa, sabe? Começar do começo e pensar por que a gente está junto. Para pagar as contas, para dividir as despesas ou as dívidas, né? Entende? Por que a gente está junto? E qual é a resposta que a gente espera? É porque a gente se ama. É essa resposta que se perde ao longo dos anos, e não é de muitos anos. A minha angústia é porque eu vejo casais de 2, 3 anos já se distanciando, já se separando no namoro, na afetividade, na sexualidade. E aí a consequência, vamos ver o número de suicídios? Nunca se teve tantas doenças mentais em crianças. No último Congresso Internacional de Neurologia e Pediatria, foi discutido amplamente esse tema. Nunca se viu tanta criança com depressão, com síndrome de pânico, com pensamento de morte. Quando que na nossa infância a criança pensava em morrer? Tony? Mas essa também eu quero entrar com a história do ataque à família também agora, né? Porque antes, pelo menos na minha época, eu tenho 30 anos, mas na minha época, quando eu era criança, a família ainda era uma instituição a ser respeitada. As pessoas ainda pensavam muitas vezes em deixar o marido, em deixar a família, e hoje cada vez mais está desconfigurada essa questão de família. Não, se você não está feliz, procura outra pessoa, sai de casa. Nunca foi tão fácil você pedir um divórcio, por exemplo. Mas e aí? E depois? Eu escolho as minhas emoções, eu escolho o meu prazer, o meu desejo, e eu não penso no filho que fica, nos traumas, nas feridas, no que vai ser dele depois. Então, as pessoas estão nos assistindo agora pensando, o que eu posso fazer para reestruturar o que está desestruturado? E o que eu posso fazer porque eu já tomei uma decisão, talvez as pessoas estão me assistindo agora, estão nos assistindo agora, já tomaram decisões errôneas, decisões destruidoras na família, na casa. O que eu posso fazer? Olha, a gente sempre indica procurar um profissional da psicologia, fazer um tratamento psicológico, procurar um consultório para vocês, primeiro se entender, que é o primeiro passo, tomar consciência, né, doutora? Tomar consciência do seu estado, se entender e começar um processo de mudança. E também o sacerdote está aqui, como é precioso, nós somos católicos, temos o confessionário, onde a gente pode colocar a nossa vida espiritual para trabalhar, né? A gente fala hoje em dia tanto de todos os pilares da nossa vida, e nós precisamos trabalhar. Gente, nós não viemos aqui para viver empurrando com a barriga. Existe uma forma de se viver feliz, e nós precisamos aprender. Eu falo que sou muito curioso, né? Eu sou pai de mãe, e eu falo que minha esposa também é pai e mãe. Porque às vezes eu estou fora, ela está fora, a gente tem que cuidar, não tem esse negócio, eu vou cuidar só como pai, eu vou cuidar só como mãe, não tem diferença. Eu sou curioso, eu falo que eu fico estudando sobre a minha filha, sobre a idade dela, como que eu posso despertar ela no estudo. Ela tem 4 aninhos, eu vou estudando sobre filhos, sobre pais, sobre criação. Isso é muito lindo para mim, e depois ver a minha filha também respondendo bem a esses estímulos, né? Como que essas pessoas que estão assistindo agora podem mudar
a forma de tratar filhos, a forma do conjugal, tem alguma forma de estudar, alguma forma delas fazerem alguns exercícios? O que a gente podia passar para essas pessoas assistindo agora? Olha, Tony, eu parto de um princípio que pode ajudar, de reaviver a graça do sacramento do matrimônio, principalmente para nós católicos, os cristãos, que receberam a graça do sacramento do matrimônio. Então, eu tenho a graça para lutar contra os meus defeitos, para tentar solucionar os problemas da minha família, para educar os meus filhos. Então, eu tenho essa graça, que Deus dá a graça para que possa viver esse estado matrimonial e para também viver o estado da família, dentro da criação dos filhos. Então, Deus dá essa graça. Então, é ativar essa graça, correspondendo a cada dia ao marido, à esposa, aos filhos. É uma luta, sabe, Tony? Eu vejo, por atendimento aos casais, atendimento às famílias, é uma luta. Muitos casais jovens, só para você ter uma ideia, hoje na pastoral familiar tem o pré-matrimônio, que é a preparação pré-matrimonial, mas tem o pós-matrimônio. Algumas paróquias, algumas dioceses, que já têm essa preocupação com o pós-matrimônio. E que vão inserindo os casais na ajuda, por exemplo, na ajuda dentro de um movimento, na ajuda para casais, para jovens. Então, vai inserindo esses jovens. Eu conheço um acampamento para jovens ou para casais, que eles vão inserindo os jovens casais também, para dar palestras, para dar testemunhos de vida e também para trabalhar na cozinha. Mas é uma forma de manter o casal unido. Padre, mas uma questão que eu sempre fico pensando, como o senhor falou, a gente tem que voltar a namorar, e quem vai começar a namorar tem que aprender a namorar de novo, porque está desconfigurado. Tem algum curso da igreja que ensina, algum livro? O que as pessoas podem fazer? Porque alguém pode estar falando assim, olha, a minha família é desestruturada. Se eu não mudar isso aqui, eu vou ter uma família desestruturada e os meus filhos vão sofrer. Tem alguma formação que o senhor indica na igreja para jovens que querem começar a namorar, por exemplo? Olha, tem muitos grupos de jovens, né, eles estão preocupados, quem coordena os grupos de jovens, eu vejo também, eu trabalho em Rio Branco, eu vejo essa preocupação de formar os jovens. Então, quem está formando os jovens tem essa preocupação para o namoro e para o casamento. Então, vai formando os jovens. E também na catequese, principalmente na catequese do Crisma, colocar o sacramento do matrimônio, explicar, mostrar a importância do sacramento do matrimônio e também o namoro. Então, é uma fase que está sendo omitida, mas que é preciso falar sobre o namoro, que é a fase do conhecimento, como eu já falei. Então, tem grupos, tem em dioceses essa preocupação com o pós. E também, claro, com o pré, certo? Para que eles entrem sabendo o que é o matrimônio, o conhecimento. O conhecimento no namoro é saber as reações. Ela gosta disso, ela não gosta disso, eu gosto disso, ela não gosta disso. Então, saber como que é o caráter da pessoa, isso que é o namoro. E que, infelizmente, hoje, nós não estamos aprimorando isso do conhecimento na fase do namoro. Doutora, pode falar. Não, um livro bem básico, assim, para aprender a namorar, entendeu, né? 5 Linguagens do Amor, é um livro bem interessante, lindo, né? Lindo. Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, bem explica mesmo como que é o funcionamento de um homem e de uma mulher, e tem tantos sites bons, Professor Felipe Aquino também tem um livro muito bom, né? Tem. Nós temos muitos livros bons sobre a sexualidade do casal, Padre Léo, né? Sede Fecundos, João Mohana dá uma aula de teologia maravilhosa sobre a questão unitiva também do casamento, né? Temos sites muito bons, né? O Formação Canção Nova, eu tenho uma coluna lá, tem tantos artigos de outros colunistas tão bem preparados, né? Tem também, a nível de Brasil, o Sempre Família, o site Sempre Família. Eu sou formadora de opinião também do site, com muita informação, muito artigo. Então, material tem, só buscar, né? É só buscar. Doutora, pouco tempo atrás recebi uma mensagem no meu Facebook de uma jovem falando assim, olha, eu comecei a namorar muito cedo e eu namorei por vários anos e o rapaz de repente se cansou de mim, me deixou, me abandonou.
eu quero tirar minha vida. Voltando a falar sobre a questão do suicídio, eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, o que se passa no coração dessa jovem, dessa criança, porque ela não devia ter nem 14 anos direito, de um namoro ser o gatilho para um suicídio, por exemplo. Veja, meu Deus do céu! A gente sabe que perder um namorado dói, né? Só que as pessoas e os filhos, essa nova geração, não estão acostumados a sentir dor. É uma geração que não frustra os filhos. Eles têm tudo, eles fazem tudo o que ele quer. É muito comum um casal perguntar, né? Alguém convida, vamos lá para casa tomar um chimarrão? Filho, você quer ir na casa da tia tomar chimarrão? Quer dizer, quem que manda aqui nessa história? Né? Então, há todo um cuidado, uma super proteção que faz com que os jovens... Os filhos dominam a casa hoje, dominam e não têm capacidade de se frustrar. E aí, quando vem um término de um namoro, né? Acabam fazendo isso, né? Cometendo o suicídio. E claro, aí nós temos uma jovem imatura ainda pela própria idade, mas a gente vê gente de 30 que é capaz de um suicídio. E aí falta também a sua identidade. Quem eu sou? Então, se eu não sei quem eu sou, eu me perco no outro. Se o outro vai embora, eu também vou embora, porque eu não tenho a minha identidade formada. Se eu sei quem eu sou em todas as esferas, quem eu sou enquanto amiga, enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto missão, enquanto, enfim, pessoa, né? Missão, dons, a perda de um namorado é a perda de uma parte apenas, e não a perda de mim. Então, a gente tem que cuidar para não se perder numa relação. Acho muito bonito a minha paróquia, que não é paróquia, é santuário lá em Goiânia, onde nós temos um trabalho de evangelização toda quarta-feira, que é a Missão Marca da Vitória. E lá o nosso reitor, ele abriu consultórios e fez parcerias com psicólogos. Nós temos vários psicólogos que atendem com um preço mais baixo por causa da parceria, para atender a comunidade. Quanto isso é importante, a fé, né, padre, caminhar junto com a psicologia, quando eu me entendo como pessoa, e aí vem a graça, como o senhor falou, vem a graça e me consome e me faz crescer. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como que a pessoa pode saber hoje em casa que ela é imatura? Tem diferença entre a idade cronológica com uma idade de maturidade, vamos dizer assim? Olha, tinha antigamente, mas hoje em dia a gente vê adolescente de 40 anos, entende? Meu Deus! Que é extremamente... O que é imaturidade? É egoísmo, é egocentrismo, é o que eu quero, é a minha vontade. Então, são crianças ainda. Né? São crianças de 6, 7 anos, sabe, que estão esperando a mamãe 6, servir. 7 Não, anos. porque a fase do egocentrismo é normal, aos 6, 7 anos de idade. E às vezes a pessoa tem 40 e está assim. E está assim, está querendo ser amado, está querendo ser servido, né? E a maturidade é você sair de si para amar, para fazer o outro feliz. E só quando eu saio desse egocentrismo, eu estou pronto para um casamento. Mas assim, infelizmente tem pessoas que ainda estão na infância. Aí eu brinco, padre, porque tem gente que diz assim, eu não consigo amar porque não fui amado, né? Aí eu digo assim, então é o vitimismo, seguinte, né? Aí eu digo vitimismo assim, acontece muito. Eu sempre falo assim, que quando eu falo para os noivos, quando eu faço casamento, eu falo para os noivos assim: se vocês estão entrando aqui pensando na própria felicidade, no próprio amor, pensando nas coisas pessoais, então vão ser infelizes, né? Exatamente. Porque tem que pensar no outro, né? Sim, tem que viver pelo outro, né? E assim, às vezes a gente faz de uma forma simbólica, diz assim, então eu estou vendo aqui uma criança sentada lá num porto, né? Sentadinho esperando ser amado, caso não tenha sido amado na infância, né? E às vezes não foi. Foi abandonado, foi deixado, né? E aí eu digo assim, desculpa, mas esse barco da vida não dá ré. Entende? Então levanta daí, sai para amar, né? Porque dentro de nós temos essa capacidade, nós temos esse livre-arbítrio, né? E não temos que dar. E temos. Mas para voltar, Padre Jonas, que exatamente. Lindo, né? Então, porque a pessoa tem que se conhecer também, se amar, gostar de si próprio, né? Que é uma teoria também da psicologia, para depois realmente ser amado por outro, né? Também tem esse sentido também, né? Dizer assim, e a pessoa tem que se gostar, né? Tem que querer o bem próprio dela, para depois também mostrar o amor ao outro, né? Nesse sentido. Entendi. Bom, o que eu aprendo disso tudo? Aprendo que a fé
aliada com a psicologia, com a ciência, me leva a crescer. E como eu preciso buscar isso constantemente. Às vezes a gente termina a escola, a gente termina o ensino médio, já está trabalhando, e a gente para de ler. A gente para de buscar conhecimento, a gente para de aprender sobre nós mesmos, né? Então, você que está nos assistindo agora, como é importante a gente aprender a aprender. Parece até redundante, mas a gente voltar a ler. Livros que nos ensinam. Quando a gente pega um livro desse, gente, é uma experiência de uma profissional que já viu tantas e tantas histórias. Quando você entra num confessionário, é um homem ali, esses dias até me perguntaram, mas o padre não casa, como é que ele vai falar sobre matrimônio? Eu falei assim, meu querido, ele não casa, mas ele tem observado milhares de matrimônios, que em casa só observa um. Ele tem a experiência de todos os matrimônios que ele atendeu até hoje, e não tem como alguém ser casado uma vez e ter uma experiência dessa. Eu costumo usar o seguinte, quando você está colocando uma roupa, tem o espelho, mas você às vezes quer pedir a opinião de alguém. Estou combinando com a roupa, está certinho? Então é a mesma coisa, quem está de fora está vendo. Então, vendo que tem dificuldades, vendo que está bem, que não está bem, o que vai, o que não vai, certo? Então, o padre tem essa experiência, né? E também, uma coisa que eu falo é o atendimento aos casais. Então, o atendimento aos casais e também mesmo na confissão, dá uma experiência para que o padre possa aconselhar mais e melhor os casais, né? Segura aí, padre, nós acabamos o nosso tempo, mas eu não quero deixar vocês embora, não. A gente pode voltar no segundo bloco juntos? Podemos sim. Então, Podemos. segura aí, se o papo tá gostoso, tá bom, tá aprendendo muito? Então não perca, não saia daí, que a gente volta daqui a pouquinho com o nosso terceiro bloco, falando mais sobre família. Deus te abençoe. Nós temos a marca da vitória. Não sai daí, a gente volta já já. Pois tenho a marca da vitória, a marca da vitória. Pois tenho a marca da vitória, a marca da vitória. Estamos de volta com o nosso programa Marca da Vitória. Que alegria falar com você. Você que está chegando agora, essa é a TV Evangelizar, esse é o programa Marca da Vitória. Estamos falando sobre família. Família, a grande preciosidade da nossa vida. Eu estou aqui com a doutora Adriana e com o sacerdote, nosso padre Gilberto. Estou pegando aqui o livro da Adriana. Eu estou doido para ler seu livro, tá? Como eu falei, eu sou coach e tenho estudado muito sobre essas coisas, sobre psicologia positiva. Estou estudando muito sobre isso e eu acho encantador. E é uma dica que eu dou para as pessoas também, né? Você ser curioso, mas cuidado com as fontes, tá? Cuidado com a internet, tem que ser fonte segura. E aqui está aqui, ó, capítulo 2, o trauma e os segredos do nosso cérebro. E aí você vem aqui com outro título, como provocar a cura. Esse capítulo tem a ver com a linha que eu sigo, né? Que é uma linha norte-americana chamada EMDR, que é realmente aplicada em traumas agudos. EMDR, né? E as primeiras pesquisas se deram com mulheres que foram estupradas e pessoas vindas da guerra do Vietnã, soldados traumatizados da guerra, né? Traumas agudos, né? E as descobertas mesmo do cérebro já provaram que quando a gente tem um trauma, áreas do cérebro são bloqueadas, então se altera todo o funcionamento do cérebro. Dá um exemplo de área que bloqueia. Do córtex pré-frontal, né? Uma parte do córtex pré-frontal, uma área de Broca, por exemplo, é uma área que eu penso.
Tá? No momento em que eu tenho trauma, muitas das memórias estão guardadas numa outra área do cérebro, que é a área mais primitiva. Então, eu vou lembrar do toque de quem estuprou, ou do tiro, dos sons, do cheiro, das palavras horrorosas que podem ter sido ditas diante de um outro trauma familiar ou situações. Então, aquilo entra numa outra área do cérebro que é mais emocional, simplificando, né? Entendi. E quando eu lembro disso, visto por tomografia computadorizada, há uma hiperativação dessa área primitiva, dessa área que estão guardadas as emoções, onde ficou armazenado o trauma. Quando eu penso nesse trauma, uma parte do pensamento fica bloqueado. Então, eu sinto e não consigo aliar aquilo que eu sei, aquele conhecimento que às vezes eu li nos livros, e não consigo fazer uma conexão, porque não tem conexão sináptica entre o meu trauma e aquilo que eu entendo. Isso está ali pelo tálamo, hipotálamo? São áreas, né? Dependendo... Essa área é responsável pelas reações, né, doutora? Sim, é responsável então pelas reações. Então eu vou reagir segundo o meu trauma. Segundo o meu trauma. Meu Deus Perfeito, do céu. né? E aí, diante, de, por exemplo, de um marido violento. É isso, baseado... Se eu fui violentado, eu vou agir com violência. Ou travando, depende como foi a sua reação diante daquele trauma. Né? Então, tem várias formas de reagir. Então, o MDR vai, dentro do consultório, provocar estímulos no cérebro para que desbloqueie a parte que está bloqueada. Né? Então, com todo, né, dentro do set terapêutico, toda a questão mesmo da psicologia em si, e aí, ao mesmo tempo, ativando o cérebro para que haja uma comunicação sináptica de novo entre o cérebro que sente e o cérebro que pensa. Por isso que, às vezes... Novas crenças. Isso, exatamente, porque quando eu fico agarrado num trauma, eu tenho as minhas crenças negativas que fazem parte do trauma. Crenças, sou incapaz, sou suja, sou indigna de ser amada. Eu mereci esse sofrimento. Isso, eu mereço pagar esse castigo, né? Então, e no momento em que eu entendo, por exemplo, que eu fui vítima de um abuso, enfim, e que, portanto, eu não sou culpada, portanto, eu não mereço pagar nada, portanto, eu era uma criança inocente, entende? Então, meu cérebro vai entender que eu não tenho que pagar nada, eu não tenho culpa. Me explica aqui. Quando o trauma acontece, então a senhora está me dizendo que eu não reajo racionalmente? Ou a minha capacidade racional é muito pouca aqui? Aí também entra a questão do livre-arbítrio, que dizíamos no bloco anterior. Porque, diante de um mesmo trauma, você pega dois gêmeos que viveram, por exemplo, a mesma situação de briga do casal. Um reage de um jeito... outro reage de outro. Deus é lindo, né? Um se traumatiza, o outro, tô nem aí, entende? Vai entender, né? Vai entender. Então, mesmo diante de uma situação, eu tenho decisão. E é interessante porque quando eu reajo, é mais fácil a cura. Então, diante de uma situação de abuso, que é um trauma agudo, onde começaram as primeiras pesquisas, se eu tento reagir de alguma maneira, é menos traumático do que quando eu paraliso diante de uma situação. Tem um livro, pena que eu não trouxe, porque senão eu te dava de presente para dar para sua filhinha. Não tem problema, eu te dou o meu endereço, manda todos os livros que você leva para casa. Que é um livro para os pequenos, que eu fiz, né, com a ilustração de Verônica Fukuda. Lindo. Cura dos sentimentos nos pequeninos, papai e mamãe brigaram. De como o que eles têm que fazer quando... As brigas de casal, não estou nem falando na hora de da briga, tem que reagir. Tem que reagir, eles têm que fazer alguma coisa. Entendeu? E não ir lá para o quarto se encolher, deprimir, pensar que é culpado, entende? Né? Obrigar a mostrar raiva, né? Que é normal que a criança, diante da tristeza, mostre raiva, né? Então, a gente ensina no livro a criança a reagir. E tem casos que crianças chegam no meio da briga e falam, para de brigar, papai e mamãe, e eles param. Exatamente isso que tem que fazer, né? É uma das coisas. A criança tem esse poder, né? Então, quando ela reage, ela não se traumatiza, mesmo diante das brigas normais que podem acontecer dentro de um casamento, né? O padre, a gente estava falando sobre direção espiritual. Isso. Né? Porque talvez as pessoas... Acontece muito, e eu já pensei muito assim, de situações da nossa vida que estão travadas por traumas, feridas, coisas que aconteceram no meu passado, coisas que aconteceram com meu pai, com a minha mãe, e eu penso que é espiritual.
Também. Eu penso que tem algum demônio se manifestando em mim. Eu acredito que tem algum demônio tomando posse de mim. A gente vê muito na igreja, às vezes, as pessoas reagindo de uma forma histérica, porque acreditaram, falaram que ela estava com possessão diabólica. A gente sabe que isso é extremamente raro, né? E é muito interessante quando uma família busca uma direção espiritual, né, padre? Isso. Às vezes está perdido, às vezes não sabe para onde ir. Vai na sua paróquia, não é isso, padre? Olha, Tony, é o seguinte, eu vou falar primeiramente uma separação, porque o que acontece? As pessoas vão procurar o padre quando tem, por exemplo, a confissão do setor, ou aquele multirão de confissão. E ali aproveita para fazer tudo ao mesmo tempo. Uma vez por ano. Uma vez por ano, e quer falar com o sacerdote e quer confessar. Mas não faz a distinção. Olha, eu queria falar com o senhor essas coisas e agora eu quero confessar. Isso pode. Vou dar trabalho para os padres, viu, Tony? Então, vou dar trabalho para os padres. Mas já acontece muito isso, não tem jeito. Mas é bom diferenciar, não que não possa fazer a confissão e falar as coisas na confissão. Mas a confissão é para confessar os pecados. Por quê? Porque a maioria das pessoas confunde as coisas. E tem esse canal, eu digo, mais esse canal da direção espiritual. Então, que a pessoa vai e conversa com o padre sobre alguns problemas da vida espiritual, como você falou. Então, algumas coisas para que o padre possa, também com a experiência que tem e com a graça de Deus, dar uma direção a ela, dar um caminho dentro do que ela acredita, dentro da sua fé. Sabe, padre, eu tive uma experiência, eu vou falar sobre isso, um testemunho pessoal. Sim. Eu não sabia disso. Há pouco tempo atrás, eu entendi sobre isso. Porque aqui no Brasil, os padres são muito carinhosos, né? É nosso, né? Brasileiro. A gente acolhe muito bem, gosta de cuidar, ama, é amoroso, isso é maravilhoso. E eu estava na Terra Santa, e eu tive uma oportunidade tremenda de me confessar dentro do Santo Sepulcro. Claro que não foi dentro do Santo Sepulcro, mas na Basílica do Santo Sepulcro. E eu me confessei com um frei que teve toda a sua formação na Europa. Eu pensei, nossa, vai ser maravilhoso. Ele vai ter uma palavra de ciência para me dar. Vai ser incrível. Aí eu sentei, ele fala os seus pecados. Eu falei. Falou, terminou? Falei, terminei. Colocou a mão na minha cabeça, deu observação, falou, e me deu um abraço e mandou embora. Eu falei, mas cadê a direção espiritual? E a gente pensa assim às vezes, e não é assim, tem que tirar, tem que separar as mesmo coisas. É naquele momento que está com o sacerdote e vai fazer a confissão, mas distingue. Fala, padre, eu tenho umas dúvidas aqui, sabe que eu posso perguntar? As dúvidas, faz as perguntas, pega os conselhos, agora eu quero me confessar, padre, vou ensinar o povo, né? Mas primeiro pode falar as coisas, olha, tenho dificuldade disso, dificuldade daquilo e tal. Aí agora, padre, o senhor me atende a confissão. Aí fala a confissão e o padre dá a absolvição. Então, nesse sentido, pode. São dois momentos diferentes. E, olha, é um canal que o cristão tem a direção espiritual. Pena que, como você disse, poucas pessoas descobriram isso. Descobriram como? Descobriram através dos movimentos. Os leigos dos movimentos têm isso, claro, a direção espiritual e a confissão. Às vezes só faz a direção espiritual, depois procura a confissão, e tem essa distinção clara. Mas o leigo, no modo geral, não tem. Mas esse é um outro canal que pode pedir os conselhos, para direcionar, como pede a igreja, né? O que a igreja pensa sobre isso, aquilo. Então, pode aconselhar, né? Nesse sentido, fora da confissão. Doutora, como que é o trabalho da psicologia? Não sei como tem sido isso em relação ao governo, porque eu falo isso já tem muitos anos, que deveríamos ter no SUS atendimento de psicólogos, como nós temos com médicos, né? Como que seria hoje para uma pessoa que não tem condições financeiras de arcar com isso? É muito comum o trabalho voluntário já em muitas paróquias. Então, é preciso na sua cidade, né, que as pessoas busquem na cidade. Aqui
tem voluntários, em Curitiba tem voluntários. Então, mesmo que porventura não tenha no SUS, na sua localidade, né, existem, né, nas universidades os atendimentos são gratuitos. Olha isso. Né? Então, nas universidades de psicologia, no 5º ano, faz parte do currículo os estudantes tratarem de casos que são assistidos por seus professores, então pessoas muito qualificadas, né, esses professores. Então, busquem as universidades federal, PUC, outras universidades para conseguir mesmo uma orientação. Eu assisti um filme incrível, que eu indico esse filme, que se chama Mãos Talentosas. A senhora deve conhecer esse filme, com né? certeza. E a mãe que criou os 2 filhos sozinha, e criou de uma forma majestosa, cristã, levou os filhos para Deus. Chegou uma hora que ela não aguentou mais. E ela vai em uma universidade. Lembrei, quando a senhora falou, lembrei do filme. Procurar ajuda. Ela analfabeta, sentiu que ela não aguentava mais e ela foi. Olha a sabedoria, né? Exatamente. Nós precisamos ter essa sabedoria de quando a gente não aguenta mais, não se fechar no quarto e ficar chorando e se fechar e pronto. Eu acho que até junto com a sabedoria, humildade, né, de reconhecer que a gente não dá conta sozinho. Né? Nós nascemos num mundo que é para interagir, nós somos social, nós somos humanidade. Verdade. Então, não somos eremitas. Então... Procure ajuda, você que está em casa. Procure ajuda profissional. Procure a sua paróquia. Tony, eu tenho vontades. De repente vem um desejo de me cortar, de me machucar. Eu não entendo, não sei de onde que vem. É normal você não entender, você não estudou para isso. É por isso que nós temos os nossos profissionais, nós temos direção espiritual para acompanhar espiritualmente. Você não precisa entender tudo na sua vida. E se não entende, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Procure ajuda, a sua vida vai melhorar. Eu me lembro que passei uma fase da minha vida que eu procurei um tratamento psicológico e foi maravilhoso. E agora eu quero voltar para manter. Eu acredito que todo ser humano precisa passar por um tratamento, por um acompanhamento psicológico. Inclusive os psicólogos passam também, né, doutora? Sim, porque é muito bonito quando, através das técnicas que a gente aprende, a gente sente elas primeiro. Olha. E aí cura os traumas lá para ficar livre, para poder entender o outro de uma forma saudável e sadia. Senão, se tiver com o trauma amarrado, você vai sentar na frente do paciente e chorar junto, né? Não dá, né? Entende? Então, a gente precisa, sim, né? Com certeza, nos libertar. A vida está travada. Não entende? Procure ajuda. E não é só oração, né, padre? Às vezes as pessoas colocam tudo em cima da oração. Fulano tem que colocar a mão na minha cabeça, que fulano tem que rezar por mim, e se fulano e ciclano rezar por mim, se o padre me der uma bênção, está tudo certo. Olha, eu parto também de um princípio, nós estamos rindo aqui, né? Eu parto de um princípio o seguinte, que tudo bem, o padre pode pôr a mão na cabeça, fazer orações, mas tem que partir de mim também a mudança. Partir de mim também. Eu que tenho que querer aquilo que eu estou pedindo naquela bênção. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O povo reza para Deus fazer o que eles têm que fazer? Pois é, então. Né? Eu penso assim, que o povo deveria rezar, não só pedir, né? Mas também agradecer, né? Pela vida, agradecer pela família que tem, pela família que muitas vezes tem alguns problemas, mas agradecer a melhora de algumas situações. E, claro, pedir também, faz parte, mas muitas pessoas só ficam naquele negócio de trocas, né? O que a Deus espera faz, de um milagre. Espera de milagres. O que Deus me dá, eu dou para Ele também, né? Algumas coisas assim. Eu estou né? falando porque eu brinquei ontem na Marca da Vitória, padre. Na pregação eu falava assim, olha, a gente não trabalha no nosso cognitivo para ser um bom esposo, uma boa esposa. A gente não trabalha nem o emocional, a gente não estuda e pede para Deus mudar a vida da gente. Mas Deus não vai descer para ser esposo no meu lugar. Deus não vai descer para ser esposa no seu lugar. Nós precisamos parar de fazer isso. Eu faço o que eu posso fazer e eu rezo para Deus fazer o que eu não posso fazer. Deus faz o que eu não posso fazer, o que eu preciso fazer sou eu que devo fazer, e Deus nos dá força para isso, né, padre? Isso mesmo.
Tony, eu penso assim que os conselhos do padre são caminhos, né, na direção espiritual, mas a pessoa tem que querer também a mudança, certo? Os vícios que a pessoa tem, não digo só vício de bebida, de drogas, mas, por exemplo, assim, se conhecendo, sabe que vai ficar nervoso em determinadas situações, vai perder podemos dizer assim, a paz, vai perder a paciência em determinadas coisas. Ele tem que se conhecer também. Claro, ajuda psicológica também, né? Tem ajuda para isso. E claro que também o padre pode aconselhar também a pessoa em alguns... Tem um exemplo, né, que falam o padre que um bispo da diocese, né, uma história, né? O bispo de uma diocese aconselhou os padres para não se irritarem com o povo, não ficarem nervosos com o povo e colocarem uma pedrinha na boca. Colocar uma pedrinha na boca. Então, toda vez que ficassem nervosos, ele lembrava de não ficar porque tinha pedrinha na boca. Mas o bispo, uma vez, foi convidado a fazer uma crisma no interior. Então, ele fez a crisma, tudo, e uma senhora chegou para ele e falou assim: olha, seu bispo, o senhor não pode ir lá em casa benzer a minha criação, benzer o meu sítio e tal, e tal, e tal? Aí ele foi, benzeu uma coisa que ela pediu, benzeu outra e tal. Aí ela falou assim: seu bispo, é o seguinte, está faltando as galinhas. Aí o padre que estava do lado do culto, com pedrinha no dente, pedrinha na boca, seu bispo, pedrinha na boca, né? Para saber que não era para ficar nervoso, né? Então, é essas coisas que a direção espiritual pode ajudar, né? Para a gente ter essa conduta, né? Que bênção, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer o carinho por ter aceitado o convite. Eu queria ficar aqui mais umas 2 horas conversando com vocês, porque está maravilhoso, é bom demais, com certeza as pessoas de casa também estão gostando demais. Vamos marcar um próximo encontro, né? Podemos. Com certeza vai dar certo. Vocês querem deixar alguma consideração agora no final? Alguém quer falar alguma coisa, divulgar alguma coisa? Eu acho que eu quero deixar a sugestão do Assistam Corajosos, né? Corajosos, porque lindo, tem uma cena lindo, linda de resgate, de como que é recomeçar com os nossos filhos, como é recomeçar com a família. E esse filme dá muitas dicas, onde tem aquele pai que a filha convida ele para dançar numa praça, a música que estava tocando no rádio, e o pai meio cansado diz: ah, não, filho, né? Não vou, filha, não vou pagar esse mico aqui, nem acaba não dançando. E essa filha morre, né? E depois ele compra o CD daquela música, volta àquela praça e dança sozinho, né? Dizendo para a filha: não te devo mais então essa dança, né? Então, que a gente não precise passar por coisas assim para entender o valor das pequenas coisas. A gente cresceu demais no córtex pré-frontal, entende de tudo e esqueceu do essencial. Então, temos que aprender, né? Estive na Filadélfia agora há 2 meses e palestrando para pais e para adolescentes. E me assustei com uma pergunta de uma das mães, que ela dizia: mas como é isso que você diz de amar? Sabe quando você está palestrando e você não espera uma pergunta? Né? Trava tudo. Trava, né? Então, nós temos que sair para ensinar de novo as pessoas a amar. Padre. Olha, eu quero agradecer, então, a oportunidade de estar no seu programa, Tony, e falando sobre a família. E vou deixar um recado aqui para as famílias: dar o exemplo. Dar o exemplo para os seus filhos, dar o exemplo para os jovens, um exemplo de amor, um exemplo de caridade, de doação, de serviço. Então, isso atrai. Então, quando a gente vê um casal assim, igual esses dias eu celebrei a missa, na minha cidade, eu estava lá, e conheci um casal, eu era criança, mas eles já eram casados, já tem mais de 50 anos de casado, e ela toda tortinha, doente, e ele com muita paciência, levando ela para um lado e para o outro. Aí eu falei: ali existe amor. Ali está espelhado o amor. Isso é amor, né, Isso padre? é amor. Ou seja, é o reflexo do amor que Deus tem por nós e que nós colocamos no marido, na esposa, nos fiéis, nas pessoas. Então, é isso a mensagem que eu deixo. É uma decisão de amar. De amar, isso aí. Nós vamos decidir pelo amor. Queria pedir que o padre ficasse em pé com a gente. Também a doutora. E o padre vai fazer junto comigo, nós vamos fazer uma oração pelas pessoas que estão em casa nos assistindo, pessoas que precisam se decidir pelo amor mais uma vez, pessoas que talvez começaram o programa sem esperança, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, não tem mais esperança. Quero apresentar todas as pessoas que pediram oração, ligaram para cá pedindo oração aqui para Obra Evangelizar.
apresentar todas as famílias e pedir que o Espírito Santo nos dê de novo, renove em nós a chama do amor, renove em nós o desejo de amar mais, renove em nós a decisão de amar. Então que Deus abençoe as famílias, abençoe também os jovens que estão se preparando para o matrimônio, os casais jovens que estão enfrentando toda a adaptação de uma nova vida. Que Deus abençoe a todos. Abençoa, Senhor, homens, mulheres, jovens que querem ter uma família, pessoas que através da palavra do padre, da doutora, foram despertados. Nasceu um desejo de ser diferente, nasceu um desejo de ser melhor. Obrigado por esse desejo, Espírito Santo, obrigado por esse desejo de ser melhor. Obrigado por tantas coisas boas que nós temos na igreja, obrigado pela direção espiritual, obrigado por cada profissional da área da psicologia, na psicanálise, psiquiatria, tantos profissionais que nos auxiliam. Obrigado por cada sacerdote, cada padre que nos acolhe, que cuida de nós, como se fôssemos filhos, e somos filhos da igreja. Obrigado por cada pessoa que assiste agora. Obrigado porque ela se decidiu a não continuar do mesmo jeito. Obrigado por essa decisão de buscar ser diferente. E o Evangelho é isso, Senhor. Espírito Santo, o Evangelho é isso, é mudança de vida, é transformação, é metanoia. Ó amado Espírito Santo, visita as famílias agora que estão destruídas, divididas, famílias que estão desestruturadas, porque faltou o amor, como o Padre disse, nos ensina. Espírito Santo nos ensina a ser reflexo de amor. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, Mãe querida, Mãe amada, a Senhora que amou tanto, desde o primeiro instante em que sentiu Jesus no teu ventre, começou a amar desde o primeiro instante que foi avisada pelo anjo e amou até a morte de cruz, e depois continuou amando com Jesus morto, depois Jesus ressuscitado, a Senhora continuou amando e também transferiu o amor para a humanidade, e a Senhora nos ama tanto, Mãe querida, nos ensina pela tua intercessão, nos ensina a amar, mesmo diante da dor, do sofrimento, diante da cruz, diante do sangue. Nos ensina a amar mesmo diante do sangue, do trauma, da ferida, dos sentimentos feridos, machucados. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Por favor, Padre, nos dê a bênção sacerdotal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Adriana. Esse foi mais um programa Marca da Vitória. E eu estou muito feliz, estou emocionado em poder ter a chance de chegar com um programa maravilhoso desse na sua vida. Estou grato pela obra Evangelizar, pelo Padre Reginaldo, por todos os profissionais que aqui estão. Meu coração se enche de gratidão por cada técnico, cada câmera, pessoas que vocês não estão assistindo agora, não conseguem ver. Gratidão pela banda, gratidão pela oportunidade de fazer a diferença na sua vida nessa noite. Que Deus te abençoe.
beijo no seu coração e sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Deus abençoe, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir, pois tenho a marca da vitória.